Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Vem comigo que a gente vai calcular o NOx de elementos que têm número de oxidação variável. Vamos começar? Nós temos aqui um sal, que é o sulfato de sódio. E o sulfato de sódio, ele tem dois átomos que não têm número de oxidação variável ou que não varia significativamente, que é o sódio e o oxigênio. O sódio, como ele pertence ao primeiro grupo da tabela periódica, ele tem ou número de oxidação zero, quando ele é uma substância elementar, sódio metálico, ou ele tem o número de oxidação mais um. Como ele está pertencendo a um composto, o número de oxidação dele, então, vai ser mais um. Então, eu tenho duas vezes mais um aqui para o sódio. O enxofre, ele pode ter número de oxidação variável, ainda mais que ele está ligado a vários átomos de oxigênio aqui no grupo sulfato. O oxigênio, como eu falei para vocês, ele tem alguns estados de oxidação, mas normalmente ele é menos 2. Ele só vai ter estado de oxidação diferente de menos 2 quando estiver num peróxido, como é água oxigenada, que aí o número de oxidação vai ser menos 1, ou então quando ele fizer parte de uma molécula como o O2, e aí, no oxigênio molecular, nós temos número de oxidação zero. Então, nesse caso, ele tem número de oxidação menos 2. Então, eu vou colocar aqui na soma 4 vezes menos 2 para a carga do oxigênio. Quando a gente chega no enxofre, nós temos que pensar o seguinte. Esse aqui, esse sal, ele é neutro. Então, quando eu somar a carga de sódio mais enxofre mais oxigênios, o resultado tem que dar zero. Então, eu vou somar aqui, ó. Enxofre vai ser nosso X. Vou somar mais X, que vai ser a carga do enxofre, vai ter que resultar em zero na soma total. Então, eu terei 2 vezes mais 1, 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8, mais X igual a zero. Então, eu tenho que X vai ser, eu passo o positivo e o negativo para esse lado, menos 8 passa positivo para o outro lado, então o número de oxidação do enxofre vai ser mais 6, certo? Então, assim, precisamos lembrar de alguns números de oxidação e eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, aqui em cima, e também na descrição, para vocês darem uma olhadinha naqueles números de oxidação que são mais comuns, que a gente precisa lembrar sempre, porque são aqueles que variam muito pouco. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos o ácido perclórico. No ácido perclórico, o cloro é um átomo central. Então, ele está ligado a vários átomos de oxigênio. Isso faz com que eu tenha um número de oxidação bem elevado. Eu sei que, assim como o oxigênio, o hidrogênio tem poucos estados de oxidação possíveis. Eu sei que o hidrogênio, ele normalmente é mais 1, mas quando o hidrogênio está ligado a hidretos metálicos, né, está ligado a metais na forma de hidreto, ele terá um número de oxidação menos 1. E também quando ele for hidrogênio molecular, né, estiver na forma de H2, eu tenho um número de oxidação 0. Nesse caso deste composto, é o ácido perclórico, o número de oxidação do hidrogênio vai ser mais 1. Então, eu já sei aqui, ó, ele não é nem o hidreto metálico, não está ligado ao metal, e também não é H2, molecular, né? Uma substância elementar. O oxigênio, a gente já viu no exemplo anterior, vai ser menos 2. E o cloro vai ser o nosso X. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 hidrogênio vezes mais 1, mais o X do cloro, mais 4 vezes menos 2 para o oxigênio, totalizando zero, porque também é uma substância neutra. Então, nós vamos ficar com mais 1, mais x, mais menos 8, igual a zero. O x será, então, 8 positivo para o outro lado, menos 1 igual a mais 7. Então, o número de oxidação aqui vai ser mais 7 para o cloro no ácido perclórico. E para o ácido fosfórico, nós já temos alguns elementos que vocês já entenderam qual é o estado de oxidação, né? Então, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2,
e o fósforo vai ser o nosso elemento com oxidação variável, né? Porque dependendo do composto, ele pode ter vários estados de oxidação diferentes, então vai ser o nosso X. Eu tenho 3 hidrogênios vezes mais 1, mais o X do fósforo, mais 4 vezes menos 2 do oxigênio, igual a 0. Então, nós teremos 3 mais X mais menos 8 igual a 0. X será 8 menos 3, que é igual a mais 5 para o fósforo, certo? Então, eu estou falando aqui de estado de oxidação variável, mas se fosse, por exemplo, o ácido H3PO3. H3PO3 também existe, também é um ácido da família dos ácidos de fósforo, e aí o número de oxidação do fósforo iria variar. Como que a gente ia ficar, então, para um ácido como esse? Eu teria mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio, e X para o fósforo aqui. Então, a gente ficaria com 3 vezes mais 1, mais o X, mais 3 vezes menos 2, igual a 0 também. Então, ficaríamos com X igual a 6 menos 3, igual a mais 3 para o fósforo no H3PO3. Então, isso que eu quero dizer com número de oxidação variável. Dependendo do ambiente em volta do fósforo, né, que é o átomo central, ele terá números de oxidação diferentes. Para finalizar, o ferro no óxido de ferro X. Eu coloquei X de propósito aqui porque eu quero determinar o número de oxidação do ferro. Os metais de transição, que estão lá no meio da tabela periódica, também podem ter vários estados de oxidação. E a gente tem que demonstrar isso no nome, né, com números romanos. Então, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 e assim por diante. Então, aqui no caso do óxido de ferro, eu tenho menos 2 para o oxigênio e X para o ferro. Então, eu terei 2x mais 3 vezes menos 2 igual a 0. 2x, né, porque são 2 ferros, igual a mais 6, x igual a mais 3. Então, o número de oxidação do ferro neste óxido é mais 3. Então, a gente chamaria ele de óxido de ferro, coloque números romanos entre parênteses, óxido de ferro 3, para mostrar que esse é o ferro com número de oxidação mais 3. Se fosse ferro 2, também é um número de oxidação comum para o ferro, a gente colocaria 2 em números romanos. Certo, pessoal? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.